Começou com pequenos lapsos de memória. E ela começou a esquecer algumas coisas que eram assim, do dia a dia. Por exemplo, não tomar remédio. Então ela toma 2 vezes por dia, ela toma vários remédios por conta de outras comorbidades. E aí ela começou a esquecer. Então isso a gente foi preocupando. Logo apareceram a incontinência urinária e a dificuldade para andar. Eu ficava o dia inteiro deitada. Não tinha vontade de nada. E a marcha começou a ficar... não era normal. Tinha horas que ela andava muito lenta e tinha horas que, do nada, ela apertava o passo. E nisso dela apertar o passo, ela tropeçava e chegou a ter uma queda. Eles diagnosticaram outras doenças, né, que ela tinha e foram tratadas, como anemia, como uma doença no intestino. Nenhum médico ligou os 3 sintomas, né? E nenhum, a gente foi em vários especialistas e nenhum conseguiu fazer essa ligação. O que a dona Mércia tem é a HPN, hidrocefalia de pressão normal. A doença é caracterizada pelo acúmulo de líquor no cérebro, comprometendo algumas funções cerebrais. É uma síndrome demencial. A gente tem vários tipos de demências, né? E ela constitui um desses tipos de demência. A gente geralmente considera o paciente com suspeita de hidrocefalia de pressão normal quando ele tem um ou mais dos sintomas, né? Que seriam a dificuldade para andar, que a gente chama no termo médico uma apraxia de marcha, incontinência urinária, que é aquela incapacidade do paciente perceber quando tem um desejo de urinar, e também a demência, né, que seria essa dificuldade cognitiva, dificuldade de memorização de alguns fatos mais recentes, nomes. A hidrocefalia de pressão normal atinge pessoas com mais de 65 anos. Apesar dos sintomas serem bem típicos, eles também são muito comuns e geralmente confundidos com outras doenças. Por isso, o diagnóstico é tão difícil. Em geral, o paciente só descobre que tem HPN depois de quase 1 ano do início dos sintomas. O primeiro ponto seria realmente a baixa suspeição de alguns médicos, né? A gente tem outras causas de demência que são mais comuns. A hidrocefalia de pressão normal corresponde a apenas 10% dos casos de demência. Um outro fator é que realmente esse diagnóstico também passa por uma avaliação de imagem, uma tomografia ou ressonância de crânio é importante. A gente sabe que, infelizmente, nem todos os pacientes têm acesso a esses exames. Além desses exames, o médico pede um outro mais complexo, chamado de TAP test. A avaliação, feita por diversos especialistas, analisa o paciente antes e depois da coleta do líquor da coluna lombar. São alguns testes para avaliar as funções cognitivas, as principais funções cognitivas que são afetadas pela HPN. Então, a memória, a atenção, as funções executivas, controle inibitório, amplitude atencional. Faça essa bateria de testes com o paciente. Depois ele passa por uma avaliação fisioterapêutica também, onde também são aplicados escalas e testes para avaliar o equilíbrio e a marcha do paciente. Feito isso, ele passa para a punção licórica. E aí nós temos até 3 horas para reavaliar o paciente. Então, depois da punção, eu vou reavaliar toda a bateria de novo. Então, exatamente os mesmos testes que foram aplicados na pré-punção são aplicados pós-punção. Também na parte da fisioterapia também, os mesmos testes. E aí é comparado. Os resultados são comparados, pré e pós. Se houver uma melhora do paciente, então muito possivelmente o médico vai pedir a cirurgia. Para a dona Mércia, o diagnóstico veio depois de 3 anos. Ela acabou de fazer o exame e o pouco líquor retirado para a análise já foi o suficiente para que a aposentada apresentasse melhoras. Isso porque diminuiu a pressão no cérebro. Eu fiquei um pouquinho mais ágil para andar, para fazer as coisas que eu faço, né, todos os dias. Isso eu percebo que melhorou bem. E agora a gente está no aguardo que a cirurgia... Diferente do Alzheimer e do Parkinson, a hidrocefalia de pressão normal é reversível. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de o paciente ter uma vida normal. O tratamento é cirúrgico. Os médicos implantam uma válvula no cérebro para drenar o líquor.
Não é uma doença que mata. A hidrocefalia de pressão normal, justamente por ela ter uma pressão intracraniana normal, ela não leva o risco ao óbito. O que provavelmente vai acontecer caso essa doença não seja tratada ou seja tratada muito tardiamente, é que esse paciente provavelmente não vai melhorar e vai continuar tendo a dificuldade de andar, até ficar limitada a uma cadeira de rodas, a demência também vai progredir e a incontinência urinária também não vai ter como ter uma melhora, né? Porque é uma doença que realmente precisa ser tratada cirurgicamente o mais precoce possível para evitar danos maiores ao cérebro. Seu Tiaque fez a cirurgia há 10 meses. No caso dele, a maior dificuldade era na caminhada. Dependia muito da gente, chegou a cair várias vezes, caiu na rua, caminhando, caiu no banheiro. Eu só andava assim caindo, não tinha como andar sozinho. A recuperação foi impressionante. A filha conta que apenas uma semana depois da cirurgia, ele já era outra pessoa. Eu acredito que meu pai tenha melhorado cerca de 90% depois da cirurgia. Tá mais independente? Como Tá é que ele bem tá? mais independente, tá podendo caminhar, fazer as coisas que ele gosta, né? Por si, nem sem depender de alguém da família. Umas carreirinhas eu dou ainda. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.